O Papa Francisco instituiu um ano para São José. Você sabe com quantos anos José casou-se com Maria? Você sabe quantas vezes aparece o seu nome na Sagrada Escritura? Você sabe com quantos anos José morreu? Eu vou responder nesse vídeo logo a seguir. O Papa Francisco instituiu um ano especial para São José em toda a Igreja. São José é o patrono universal da Igreja. Ele é chamado pelo Evangelho de justo. Também o Evangelho fala que José é filho de Davi, é esposo de Maria, é pai de Jesus e carpinteiro. O Evangelho cita o nome de José 14 vezes. Os evangelistas lhe dedicam 26 versículos. No entanto, nós não temos nenhuma palavra de São José nos evangelhos. Ele é o santo do silêncio. Temos sim aquilo que o evangelista diz, os pensamentos. José pensava em abandonar Maria em silêncio quando Deus enviou um anjo a ele em sonho. José é o santo do silêncio. Foi um homem à parte, reservado, retirado. Um homem em que se diria que tudo é interior. Um homem de Deus, todo em Deus. Não obstante que o Evangelho dedica 26 versículos para São José, permanecem muitas perguntas sobre ele. Por exemplo, o casamento de Maria com José foi um verdadeiro matrimônio? E os santos respondem sim, porque houve união dos corações. A ausência da união sexual entre Maria e José não faz com que José não seja o marido, pois o próprio Mateus narra que Maria foi chamada pelo anjo de sua esposa. Temos algumas outras curiosidades. A casa onde viveu Maria e José e o menino Jesus, ela foi transportada inteira na Idade Média da Terra Santa para a Itália. E esta casinha está dentro da Basílica de Nossa Senhora de Loreto, uma grande basílica. Então, quando a gente visita esse local, a gente é tomada de um estupor, de uma alegria muito grande, porque olhando para aquelas paredes enegrecidas do tempo e das velas, a gente imagina que aquelas paredes ouviram a voz do menino Jesus, ele que corria de um lado para o outro, os diálogos entre Maria e José, também aquelas paredes trazem marcadas em si. As casas dos judeus eram muito simples, eram construídas com paredes de pedras calcárias ou com tijolos de barro cozido ao sol e cobertas com tetos de barro amassado. Temos outras perguntas. Quando José casou-se com Maria, que idade ele tinha? Pois que muitas obras de arte o retratam como idoso, uma pessoa já de idade. E os santos respondem não. São Jerônimo responde assim: Maria deveria ter entre 14 e 15 anos e José 18 a 20 anos de idade quando os dois se casaram. Mas então, por que José é pintado como se fosse alguém de mais idade? Ele quase sempre foi retratado assim para enfatizar a sua não participação ativa na geração de Jesus, para não colocar em dúvida a concepção virginal de Maria. Mateus, evangelista, não diz que José gerou Jesus, mas que Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Nesta afirmação, o evangelista deixa claro a concepção virginal de Maria, explicitando que José não é o seu pai natural. Observe que Lucas, naquele episódio em que Maria e José perdem Jesus e o reencontro no templo, coloca José como pai de Jesus. Maria pergunta para Jesus: teu pai e eu te procurávamos aflitos. Maria, então, está mostrando a paternidade que José assumiu para com
Jesus. De fato, José foi um verdadeiro pai para Jesus. Ele ensinou a lei de Deus, a ele competia alimentar Jesus, vesti-lo, instruí-lo e ensinar-lhe um ofício. Também a responsabilidade que recaía sobre os ombros deste homem. Imagine por ocasião do nascimento de Jesus, mas imagine só por ocasião da fuga para o Egito. O que significou aquela viagem? Uma viagem penosa e arriscada. Se tratava de mais ou menos 400 quilômetros, dias e dias de caminhada. É evidente que nós temos que descartar o fato de que Maria e José partiram sozinhos com Jesus. Provavelmente eles entraram junto de alguma caravana, porque a travessia do deserto não era simples. Além do cansaço da caminhada, havia escassez de água, havia muitos perigos e não era possível, então, encarar em dois uma viagem tão difícil. Onde se alojaram quando chegaram lá no Egito? A maior possibilidade é de que foram acolhidos pelos judeus que viviam na diáspora e que também estavam presentes no Egito. Então, se supõe, os estudiosos dizem isso, que eles foram acolhidos em algum bairro de hebreus, situados numa cidade próximo da fronteira. Ali encontraram auxílio, encontraram conforto e tudo aquilo que precisavam junto de seus compatriotas. De retorno a Nazaré, José retomou os seus trabalhos na carpintaria. Como era costume no tempo, os pobres precisavam trabalhar. E evidentemente que José teve que trabalhar nas privações, pagando os impostos onerosos para o Império Romano. O dia a dia da família, da Sagrada Família de Nazaré, era comum a todas as pessoas que viviam naquela região. Em geral, os hebreus se alimentavam 2 vezes ao dia. O trabalho começava logo cedo e era interrompido lá pelas 9 da manhã para um primeiro momento de oração, que José deve ter feito também com muito ardor e com muito amor. Ali mesmo, num cantinho da sua carpintaria, José elevava os braços para o alto e rezava aquela oração que todo judeu fazia: ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus, amarás, Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E ele fazia isso também. Após as refeições principais, ele retomava o seu trabalho. O Papa Paulo VI escreveu sobre São José: é dele o serviço, o trabalho e o sacrifício na penumbra daquele quadro do Evangelho no qual ele nos é apresentado. E continua o Papa: são dele os pesos, as responsabilidades, os riscos e as fadigas da pequena e singular família de Nazaré. Naquele tempo não existiam camas como nós temos hoje. As pessoas dormiam no chão ou em esteiras. Então, existem algumas representações que mostram José cuidando do menino Jesus enquanto Maria descansava. Mais ou menos com quantos anos de idade morreu José? Observe, no casamento, nas bodas de Caná da Galileia, ele não estava. O Evangelho diz que Maria, Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento, mas José já não estava. Então se supõe que ele já tinha morrido. O mesmo se pode dizer lá dos pés da cruz. Não teria sentido Jesus entregar Maria para João se José estivesse vivo. No entanto, alguém poderia dizer, mas pode ser que ele morreu depois daquele episódio do templo, quando Jesus tinha 12 anos, e que José poderia ter morrido logo em seguida. Mas veja só, se tivesse morrido logo em seguida ao episódio do templo, como poderia ter realizado todo o desígnio de Deus a seu respeito, que era cuidar de Jesus, proteger a família de Nazaré? Então, os estudiosos supõem que a morte de José
ocorreu pouco antes do início da vida pública de Jesus. E ele é chamado Santo da Boa Morte, porque quando ele expirou, ele tinha de um lado de si Nossa Senhora, a Mãe de Deus, e do outro lado Jesus, o Filho de Deus. Pode haver uma morte melhor do que essa? Onde José está enterrado? De Nossa Senhora, nós sabemos que ela foi elevada ao céu em corpo e alma, mas de José nós não temos nenhuma informação de onde está o seu corpo. Não temos notícias sobre o seu sepulcro, não temos relíquias, não temos nenhum objeto, nem mesmo aliança de casamento, ou bastão, ou qualquer outra coisa. A única realidade que nós tínhamos e temos é a casa, como eu falei antes, e que foi trazida para a Itália. O Papa Francisco nos apresenta uma oração para fazermos durante este ano de São José. Diz assim: Salve, guardião e redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, a misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Enfim, o próprio Papa Francisco, ele nos apresentou, um tempo atrás, uma imagem como essa, mostrando São José dormindo, porque o anjo lhe aparece em sonho. E o Papa diz assim: sempre que tem algum problema, ele escreve um bilhetinho e coloca da imagem de São José. E eu também faço assim, porque esse é um santo que é o padroeiro universal da Igreja e vem em nosso socorro sempre que nós precisamos. Que assim seja. Amém.